Com o falecimento de Dom Joaquim Ferreira de Melo, no dia 22 de setembro de 1940, foi nomeado administrador diocesano o Monsenhor Francisco Silvano de Souza, até a nomeação do novo bispo. E falecido Dom Joaquim, nós estamos em plena guerra mundial, 1940, as relações entre o Vaticano e as nunciaturas são muito difíceis, então o núncio apostólico do Rio de Janeiro tinha poderes especiais para escolher os bispos, e ele escolheu um bispo indicado pelo arcebispo de Porto Alegre. E o arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, escolheu um padre que ele conhecia e que é de muito tempo, não é? Dom Antônio Zátera. Dom Antônio Zátera nasceu no dia 25 de julho de 1899, em Garibaldi. Foi ordenado sacerdote por Dom Ático da Rocha, bispo de Santa Maria, em 12 de agosto de 1923. Trabalhou em algumas paróquias e foi capelão-chefe na Guerra Civil de 1930. Em 4 de fevereiro de 1942, foi nomeado terceiro bispo de Pelotas. Foi sagrado bispo no dia 31 de maio de 1942, por Dom João Becker, na matriz de Bento Gonçalves. Tomou posse no dia 9 de julho. Dom Antônio Zátera, natural de Garibaldi. Então vejam que Dom Antônio Zátera marca um novo período na caminhada da história da Igreja na nossa arquidiocese de Pelotas, porque o primeiro bispo era paulista, o segundo bispo cearense. E Dom Antônio Zátera, filho de terras gaúchas, passa a ser então o nosso terceiro bispo, tomando posse da diocese de Pelotas no ano de 1942. Logo após a sua posse, Dom Antônio foi abatido por uma grave doença, câncer no estômago, o que o deixou afastado de seu ministério o restante do ano de 1942 e parte de 1943, hospitalizado em São Paulo. É um tipo assim de homem que tem a visão do futuro. Dom Antônio via o futuro, tá? Não é? E por isso ele se empenhou muito na construção. Primeiro, ele quis resolver o problema dos meninos que andavam atirados pela rua. Dom Joaquim já tinha fundado o Instituto de Menores, mas Dom Antônio consolidou aquela, não é, com uma construção especial, com um terreno especial, que ainda hoje está lá onde funciona hoje a Cúria, não é? Mas aqui, ele chegou a ter 200 meninos lá dentro, não é? E ele era muito amigo daquelas crianças. Em 1946, Dom Antônio presidiu na Catedral de Pelotas a ordenação episcopal de Dom Benedito Zorzi, ex-pároco de Pedro Osório e até então reitor do Seminário São Francisco de Paula, nomeado bispo de Ilhéus. Foram coordenantes Dom Cândido Bampi, bispo prelado de Vacaria, e Dom José Barea, bispo de Caxias. Cabe destacar que Dom Antônio Zátera realizou o primeiro Congresso Eucarístico Diocesano na cidade de Pelotas. Um evento marcado pela presença de milhares de pessoas que se fizeram presente durante esta semana. Também é importante destacar que Dom Antônio Zátera foi responsável pela continuidade e pela reforma da nossa Catedral São Francisco de Paula e protagonista de um fato fantástico que alegra a nossa história. É durante o seu episcopado que Aldo Locatelli vem a Pelotas e que realiza suas pinturas
na nossa Catedral São Francisco de Paula, marcando profundamente, através da arte, a presença da Igreja na nossa cidade de Pelotas. Depois, então, ele quis também resolver o problema da catedral. Dom Joaquim tinha feito a primeira parte, e aquela matriz antiga estava caindo, né? Então ele deixou, Dom Joaquim deixou o frontispício e construiu a nave central. Dom Antônio construiu o presbitério e aquela belíssima cúpula, né? E depois conseguiu da Itália os pintores, né, que vieram, né, para terminar por dentro a catedral. Ornou a catedral também com aquele belíssimo altar, que isso só se encontra em Pelotas, um altar tão bonito como aquele, né? Outra grande construção realizada por Dom Antônio foi a Universidade Católica de Pelotas, juntamente com o Hospital Universitário e a Rádio Universidade. Dom Antônio Zátera, durante o seu ministério episcopal, considerado um homem empreendedor também, um homem preocupado com a educação, no ano de 1958, funda, no município de Pelotas, a Faculdade de Filosofia, Faculdade Católica de Filosofia. Na continuidade, cria o curso de jornalismo, também na nossa cidade de Pelotas. E, posteriormente, devido a essa sua vocação também, a esse olhar para a educação, no ano de 1960, cria a Universidade Católica Sul-Rio-Grandense, que anos após passará a ser chamada de Universidade Católica de Pelotas. Ele viu que Pelotas precisava de uma universidade. Já tinha fundado a Faculdade de Filosofia para que os Pelotas tivessem professores. Porque os professores secundários tinham que ir a Porto Alegre para conseguir diploma para ser professor em Pelotas. E ele disse, não, vamos fazer uma faculdade em Pelotas. Ele conseguiu. Ele tinha a grande colaboração do Monsenhor Malomar de Nervais, que foi o primeiro diretor da faculdade e também o primeiro reitor da universidade, que o ajudava nessa parte, digamos assim, mais de estrutura acadêmica. E depois, então, Dom Antônio foi construindo a universidade. Aos poucos, não é? Foi acrescentando até o seu falecimento ele foi reitor da universidade. Ele era chanceler e reitor, porque e ele ligou muito a universidade à mitra diocesana. Durante o episcopado de Dom Antônio, foi realizada a criação das dioceses de Bagé e Rio Grande. Foi durante o episcopado de Dom Antônio Zátera que nós tivemos a primeira reformulação territorial e eclesiástica da Diocese de Pelotas. Durante os anos 60, nós tivemos então o desmembramento e a fundação da Diocese de Bagé. Na continuidade, em 71, nós vamos ter o desmembramento de todas as paróquias que pertenciam à nossa diocese, que passarão a fazer parte da nova diocese instituída, a Diocese de Rio Grande. A primeira diocese que foi separada foi Bagé. É claro que era uma dificuldade muito grande para os bispos fazer visita pastoral, não é? Por outro lado, também o Uruguaiana era muito grande. Então, Dom Scherer, que era o arcebispo, né, em comunicação com Dom Antônio e com Dom... naquele tempo, eu penso que era Dom Luiz Felipe, o
bispo de Uruguaiana, não me lembro quem era, eu acho que era Dom Luiz Felipe, ou Dom Newton era Dom Newton, que era o bispo de Uruguaiana. Então, dividiram os dois territórios e fizeram uma única diocese em Bagé. E foi escolhido um bispo de Passo Fundo, um padre de Passo Fundo, Dom José Gomes, um grande bispo também. E os rio-grandinos sempre tiveram esse desejo de ter uma sede episcopal. Tanto que, quando foi da criação da Diocese de Pelotas, havia concorrência com o Rio Grande. Pelotas ganhou porque tinha um embaixador junto a Santa Sé, o Bruno Chaves, que era pelotense. Então ele puxou a sardinha para Pelotas, né? E Pelotas ficou a sede da diocese. Mas Rio Grande sempre teve esse desejo. Em 1960, quando Dom Antônio realizou o Congresso Eucarístico, celebrando 50 anos da diocese, um dos grandes oradores da época pediu ao núncio publicamente que se empenhasse na formação da diocese de Rio Grande. E isso veio depois, não é? Dom Antônio também estava de acordo, né? Porque para ele também era muito pesado. Vocês imaginem fazer uma visita em Santa Vitória, né? Em Mostardas, não é? Imagine que o pároco de Mostardas, para vir a Pelotas, tinha que ir a Porto Alegre. Então, porque não havia estradas, né? Então, foi criada a Diocese de Rio Grande, não é? O primeiro bispo era um padre de Santa Maria. Entre os anos de 1961 e 1964, Dom Antônio Zátera participou do Concílio Vaticano II em Roma. Dom Antônio teve 2 bispos auxiliares, Dom Ângelo Munhol, ordenado em 1966, e Dom Jaime Henrique Quemelo, ordenado por ele em 1969. Nos últimos anos ele teve 2 bispos auxiliares. O primeiro deles foi Dom Ângelo Munhol, que ele já conhecia, tinha sido vigário paroquial dele em Bento Gonçalves, e para ajudá-lo na pastoral, porque com o trabalho na universidade, a pastoral estava um pouquinho decadente, né, na diocese, ele precisou de um bispo auxiliar, e foi lhe dado o reitor do seminário de Viamão, padre Ângelo Munhol, um grande homem, uma grande figura de padre. Eu tinha conhecido a ele já como menino, homem zeloso, e veio para Pelotas com uma grande disposição de ajudar Dom Antônio. E fez muito por Pelotas, não é? E quando foi transferido o primeiro bispo de Dom José Gomes, foi transferido para Chapecó, a Santa Sé ofereceu para ele a diocese de Bagé, uma vez que ele estava tão bem em Pelotas, tão bem relacionado entre os padres e conhecia já a região, ele foi indicado para Bagé. Porque Dom Antônio Zátera fará a sagração episcopal de Dom Jaime Henrique Quemelo, seu futuro sucessor. Dom Jaime Henrique Quemelo será sagrado bispo por Dom Antônio Zátera, e durante o próprio episcopado de Dom Antônio Zátera, Dom Jaime Henrique Quemelo atuará como bispo auxiliar, até que Dom Antônio Zátera, ao completar 77 anos, renuncia à sua função episcopal, colocando a Diocese de Pelotas sobre a orientação
da Santa Sé para a eleição de um novo bispo local. Durante o episcopado de Dom Antônio, a Diocese de Pelotas recebeu as congregações dos frades menores capuchinhos, irmãs carmelitas e as irmãs filhas da Imaculada Conceição. Mas eu quero distinguir também os 3 bispos na sua parte espiritual. São homens zelosíssimos. E Dom Antônio tinha 2 devoções muito acendradas no seu coração, que era a devoção à Eucaristia, tanto que ele realizou 2 congressos em Pelotas, os congressos eucarísticos. Ele tinha realizado já um em Bento Gonçalves, em 1940, e a outra devoção dele é a Nossa Senhora Medianeira. Dom Joaquim também era um homem zelosíssimo. Uma das vizinhas da frente, morava na frente do bispado, testemunhou que aquela janelinha daqui que dá para a capelinha ficava acesa até meia-noite. Era Dom Joaquim rezando, não é? Era um homem de muita oração. Isso se percebe também nas suas cartas. Dom Joaquim realizou o Congresso Católico, ele não chamava Congresso Eucarístico, em 1938, foi um grande acontecimento. Durante seu episcopado, Dom Antônio criou as paróquias de São José Operário do Fragata, em 1942, Santa Teresinha, em 1956, Nossa Senhora Aparecida, em 1959, Nossa Senhora de Fátima, em 1965 e Senhor Ressuscitado, em 1976, em Pelotas. Imaculada Conceição, 1953, em Jaguarão. São João Batista da Reserva, 1959, em São Lourenço do Sul. E várias paróquias em Bagé e Rio Grande. Ele ordenou durante seu episcopado mais de 40 padres e 2 bispos, Dom Benedito e Dom Jaime, e criou o Santuário de Adoração Perpétua em 1973, para marcar o seu jubileu de ouro sacerdotal. Após a sua renúncia, em 28 de setembro de 1977, passou a residir em um pequeno setor do Instituto de Menores. Faleceu em 15 de outubro de 1987, aos 88 anos de idade.